Bom, hoje eu quero falar também sobre uma injustiça que acontece com a maior categoria de profissionais na equipe de saúde em nosso país, que é a categoria de enfermagem. Eu escolhi a enfermagem para poder fazer, deputado Muribeca, lá em 1978, quando fiz o primeiro vestibular, o segundo, aliás, porque o primeiro eu passei e não pude fazer, porque também tinha passado, na época, num concurso da Vale, e escolhi fazer enfermagem. Mas eu noto a dificuldade que a enfermagem possui para fazer valer o seu direito, essa categoria enorme que infelizmente ainda é muito desprestigiada em nosso país, que recebe salários pequenos e que precisa estar em 2 estabelecimentos de trabalho para poder complementar a sua remuneração, a sua renda e contribuir no orçamento familiar. Nós temos diversos colegas que trabalham em 2 estabelecimentos de saúde para poder fazer a complementação de renda. E nós temos uma lei que foi votada desde 2022, tanto no Senado como na Câmara Federal, de número 14.434, que ela estabelece o piso salarial nacional da enfermagem. E uma injustiça está acontecendo, porque agora o Supremo Tribunal Federal resolveu legislar em nosso país. Nós não podemos permitir que essa moda pegue. Nós não podemos. Eu costumo dizer que o pau que dá para Chico, ele dá para Francisco. Se a gente não defende a democracia, em qualquer das circunstâncias, nós podemos ser vítimas da violência, do arbítrio, da regra de manda quem pode, obedece quem tem juízo. Por isso que eu defendo a democracia. Acho que o Supremo Tribunal Federal, ele tem que defender a lei, ele tem que fazer com que a lei seja cumprida, mas ele não pode interferir na democracia estabelecida em nosso país, e muito menos numa lei que foi votada no Congresso Nacional e que estabelece o piso salarial nacional da enfermagem. Mas ele se meteu, segurou, por influência do poderio econômico e dos grandes estabelecimentos de saúde, assim como também os planos de saúde privada, e sentou em cima da lei que estabelece o piso salarial de enfermagem. E agora o que está acontecendo? Depois de mais de um ano sentado em cima dessa lei, ela está no pleno do Supremo Tribunal Federal. Já recebeu, salvo engano, 6 votos. Cada um na direção, e faltam 4 votos, que pode determinar o caminho de uma lei que estabelece o pagamento imediato do piso salarial de enfermagem no país. Agora tem 2 ministros, que eu não vou aqui citar nenhum nome, querendo regionalizar, outros querendo saber qual é a fonte de recurso, que já foi definida, que já foi determinada, para poder dificultar a aplicação deste piso. Felizmente tem 2 ministros que já votou pela aplicação imediata da lei, que é o estabelecimento do piso salarial nacional da enfermagem, independente do estado da federação, e em todas as unidades de profissionais de enfermagem, tanto no serviço público como na iniciativa privada. A enfermagem, que cuida da nossa saúde, desde o nosso nascimento até a nossa morte, ela hoje precisa da gente. Ela precisa de nosso apoio, ela precisa de solidariedade da sociedade, porque ela não aguenta mais. E se não for conferido à enfermagem o respeito que ela merece, o reconhecimento, o apoio e a valorização necessária, a enfermagem pode parar. E aí eu quero ver o que nós vamos fazer. Como é que nós vamos lidar com a enfermagem parada? O sindicato de enfermeiros de nosso estado, ele pagou um ônibus e está mandando uma delegação do Espírito Santo para um ato nacional pelo pagamento do piso salarial da enfermagem, agora, que vai acontecer agora no dia 28, amanhã, quarta-feira, às 10 horas, na Praça das Bandeiras, lá em Brasília, no Distrito Federal. É um movimento que está sendo feito nacionalmente. Todos os estados estão enviando profissionais da enfermagem para que haja um movimento grande no sentido de fortalecer essa votação favorável à enfermagem, que nem devia acontecer,
que nem devia acontecer porque é lei, a lei foi votada. Quem é contra a lei, que faça uma ação de inconstitucionalidade se ela foi inconstitucional, e já foi visto que ela não é inconstitucional. Foi reclamado pelo Supremo Tribunal Federal a pedido das instituições de saúde privada e dos planos de saúde, que não tinha que se verificasse a questão, porque não tinha a fonte de recursos para poder fazer esse pagamento a nível de todo o país. Mas essa fonte ela já foi definida também em votação e legislação que tramitou no Congresso Nacional, ou seja, não tem porquê essa situação ficar paralisada, essa situação, haver esse brombamento e agora tentar dividir a enfermagem por estados da federação, tentando regionalizar para poder dificultar a aplicação imediata da lei. Uma remuneração inclusive pequena, o de enfermeiro chega um pouquinho mais de R$4.000, o dos técnicos 60% disso, e o do pessoal, o dos técnicos chega a cerca de R$3.000 e poucos, e os auxiliares 50% do valor que o enfermeiro recebe. Ou seja, é muito triste ver uma situação dessa acontecendo no nosso país. Essa instabilidade em nosso país coloca os brasileiros em vulnerabilidade. Porque uma lei, e a classe política também, onde há uma interferência gritante de um poder sobre o outro, onde membros do Supremo Tribunal Federal, eles tentam interferir no poder legislativo e tentam inviabilizar uma lei que foi votada, um projeto de lei que foi votado, que foi sancionado pelo presidente da República na época. Isso é uma discrepância. Nós, enquanto capixabas, precisamos nos insurgir junto com a população brasileira contra esse arbítrio que acontece no nosso país e lutar, apoiando, reconhecendo, buscando trazer o respeito e a solidariedade aos profissionais da enfermagem que agora precisam de nosso apoio, precisam de nossa luta e precisam de nossas iniciativas no sentido de fazer com que a lei seja cumprida e que o piso salarial de enfermagem seja adotado em todo o país. E mais, nós queremos mais. A enfermagem, caso você que está me ouvindo, me assistindo não saiba, ela não tem sequer em muitas instituições de saúde o repouso. Ela trabalha em jornadas extenuantes e mesmo assim procura dar o melhor de si, adoecendo, mas ela não tem sequer o repouso que os médicos, a medicina já tem há muito tempo. O repouso hospitalar, a enfermagem não tem. Nós estamos aqui nessa casa trabalhando, inclusive hoje foi votado um projeto de lei de minha autoria para garantia do repouso hospitalar para os profissionais de enfermagem. A enfermagem tem jornadas extenuantes, continua sendo desrespeitada e com salários medíocres em todo o país. Então isso é o mínimo que nós exigimos, que a lei seja cumprida e que a enfermagem possa receber o seu tão sonhado piso nacional da enfermagem para os profissionais, enfermeiros, técnicos e auxiliares. A enfermagem não pode parar, porque se ela parar, compromete a nossa saúde, especialmente de quem está internado. A enfermagem, ela tem responsabilidades, mas ela tem limite, ela tem um limite do respeito e da execução imediata da lei que está em vigor no país, em que felizmente não foi cumprida ainda por uma ingerência do Supremo Tribunal Federal na classe do legislativo de nosso país, em cima de uma lei que está aprovada. Então fica aqui a nossa solidariedade, o meu pedido de apoio de nossa sociedade, o meu pedido de votação, já que foi para o Supremo, mas que imediatamente essa lei seja colocada em execução, porque se a enfermagem parar, a nossa saúde é comprometida. Precisamos de apoio,
valorização, respeito, remuneração adequada e reconhecimento. É o que eu peço em nome de enfermeiros e enfermeiras, técnicos e técnicas e auxiliares de enfermagem do Estado do Espírito Santo. Que a lei seja cumprida para o bem de todos, especialmente de nossa sociedade.